Fala, Lijortanos, visão, como é que vocês estão? Seus pertos lá da cabeça, vocês estão de boa, seus porra? Compração, foguete e marcha ré. Aqui quem fala é o Leonardo, mais conhecido como Barão, o cara que toca à frente aqui do clã de Jordano e também vai tocar à frente da preparação sua pra Polícia Civil de Minas Gerais. Rapaziada, a questão é a seguinte, hoje vamos começar aí uma remessa infinitaça de aula de acompanhamento do concurso da Polícia Civil de Minas até o dia da prova do concurso, que vai acontecer lá em janeiro. Teremos aulas gratuitas aqui no canal do YouTube da LJ Concurso. Hoje vai ser o primeiro encontro nosso, né, com o professor Eduardo aí, que vai lecionar a matéria da Polícia Civil pra você ir, literalmente do concurso da Polícia Civil de Minas, certo, professor Eduardo? Eu já tô querendo te avisar que é o seguinte, amanhã, quinta-feira, você tem um encontro marcado comigo em matemática, irmão, é isso mesmo. Vou trazer pra você aqui, né, questões, spoilers, dicas, né, uma visão, né, ampla de como vai ser cobrado matemática na banca FGV amanhã, quinta-feira. O Papo Reto Português, é claro, você tem um encontro marcado, cravado comigo, não perca, meu parceiro, porque matemática vai ser o divisor de águas de gregos e troianos nesse concurso, até porque não existia matemática nos últimos concursos da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, se tinha alguns candidatos estudando há 2, 3, 4 anos para esse concurso, vão ter dificuldade nessa matéria, porque ela veio com geometria, ela veio com função, ela veio com probabilidade, ela veio com raciocínio lógico, ela veio com a caralhada toda, com a porra toda, o Papo Reto Português, é claro. Se tiver curva, é com a concorrência, caveira, porra. Entendeu, rapaziada? Então, assim, amanhã, encontro marcado aqui comigo, quinta-feira, matemática, Polícia Civil de Minas, beleza? E agora você vai ficar com o professor Eduardo aí, que também vai lecionar a matéria voltada para o concurso da Polícia Civil. Vocês vão ter aula de criminologia, né? Vão ter aula de lei orgânica da Polícia Civil de Minas e por aí vai. Visão, vamos pra cima, foguete não tem marcha ré, beleza, rapaziada? Bora voar, banco de água. Então amanhã começa nosso evento de matemática. Então eu quero te falar o seguinte, né? Vai ter aula, vai ter evento pra Polícia Civil todos os dias, né? Aqui no canal do YouTube do LJ Concurso. Se inscreve aí. Domingo agora vai ter o Como Estudar pra Polícia Civil de Minas. Vou trazer um planejamento de estudo pra Polícia Civil de Minas. Vou te trazer um discernimento, né? Pra Polícia Civil de Minas. Tipo assim, como é que você faz revisão? Como é que você estuda? O que você estuda primeiro? O que você estuda depois? Você que trabalha 8 horas por dia, você que não trabalha, você que trabalha 6 horas por dia, como estudar para a Polícia Civil de Minas Gerais, irmão. Nós estamos vivendo esse concurso 24/48, abraça a causa de quem tá abraçando a sua. Caveira, porra. Então, cara, vai ter evento pra caralho. Domingo agora é o Como Estudar pra Polícia Civil de Minas. E até domingo, todos os dias aí vai ter aula pra Polícia Civil de Minas Gerais. Semana que vem também vai ter. Vai ter vários vídeos. Vai ter vídeo tipo assim, como é que estuda pra Polícia Militar de Minas e pra Polícia Civil de Minas. Tem como estudar pra esses dois concursos. Vou lançar esse vídeo aqui também. Tudo bem? E se você não tem tecnólogo, lembra... Tecnólogo de curta duração, né, até 1 ano, né, para quem já tem um sequencial, faz com a gente, com o time do LJ Concurso, né, fomos o primeiro a oferecer isso no estado de Minas Gerais, hoje geral copia, mas quem é a referência somos nós. Então na descrição do vídeo você entra em contato com nossas redes sociais e vê aí o tecnólogo de curta duração para você que quer tentar Polícia Civil de Minas e ainda não tem um tecnólogo para o cargo de investigador, tudo bem? Visão, temos o bacharel também de curta duração para quem quer tentar o cargo de perito, né, quem quer tentar o cargo de perito. Temos o bacharel também de curta duração. Os bacharéis chegam a ser 4 anos, nós conseguimos reduzir até pelo menos uns 2 anos aí para você conseguir fazer o seu bacharel para tentar o cargo de perito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Tudo bem, rapaziada? Vamos pra cima, foguete, marcha ré, visão. Vai começar a aula agora com o professor Eduardo, né? Então, o curso preparatório completo da Polícia Civil a gente tem também, preparação para o concurso, com PDF, audioaula, videoaula, ou seja, os PDF formam por si só uma apostila para a Polícia Civil de Minas Gerais. Beleza, rapaziada? Então, caveira, não deixa de vir aqui amanhã, vamos ter o primeiro encontro aí de matemática, e se tudo der bom, se a gente vê que a Polícia Civil tá bicho pegando aqui no canal do YouTube mesmo, eu vou lançar um curso específico de matemática para a banca FGV. Se você não sabe, a FGV é referência no país inteiro em matemática. O curso de economia e o curso de contabilidade da FGV é o melhor, é considerado e conceituado o melhor curso de economia e de contabilidade do país, nem do estado de Minas Gerais não. Então por isso que a FGV é tão pedrada, tão pancada, tão rasgada em matemática, em exatas nas provas de concurso da FGV. Vai separar gregos e troianos, aprovado e reprovado, homem de moleque, mulher de menina, matemática e português, irmão. É a pedrada desse concurso. Quem acompanha a FGV sabe, quem é cabação tá chegando agora não vai concordar. Mas quem não é cabação, juvenil, precoce, boca aberta, não vai concordar. Mas quem já tem resenha com concurso, irmão, vai entender o que eu tô falando. FGV, referência em exatas e pedrada de português. Beleza? Então assim, amanhã é o primeiro encontro nosso de matemática pra banca FGV. Visão, vamos pra cima, né? Polícia Civil de Minas amanhã. Foguete não tem marcha ré, a caminhada só acaba quando alcançamos a vaga. Pois Deus não colocaria no seu coração um sonho que você não fosse capaz de realizar. Visão. Beleza? Vai pro professor Eduardo aí, amanhã apareça aqui e domingo vai ter o Como Estudar para a Polícia Civil de Minas, e sexta-feira vai ter evento também, sábado vai ter evento também, acompanha nossas redes sociais, acompanha aí que o bicho tá pegando, e semana que vem vai ter também, não vamos parar, visão, fui!
Olá meus amigos, aqui é o professor Eduardo Brandão, sou advogado, professor. Hoje vamos trabalhar a lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais, tá? Antes da gente colocar aqui os slides, começar a trabalhar a lei especificamente, eu preciso dar uma informação de imediato para vocês. Em Minas Gerais, nós vamos trabalhar duas leis, tá? A lei orgânica, né, ela foi revogada, então em 2013 surgiu uma nova lei, só que a parte disciplinar, ela está na lei antiga. Então, para isso, no seu edital aí, vai conter, né, uma parte da lei antiga e a lei nova. Como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a parte disciplinar da lei antiga e depois a gente vai trabalhar a lei nova, tá? Então, se a gente parar para analisar aqui, nós temos a lei orgânica da Polícia Civil, que é essa lei estadual número 5.406 de 69, tá? Então vejam que é uma lei mais antiga. Só que em 2013, olha o que aconteceu. A lei estadual 129 de 2013, que a gente chama de lei complementar, tá? Ela revogou por quase que completa essa lei de 69, só restando a parte disciplinar. Então, neste caso aqui, vamos estudar a parte disciplinar da lei 69 para depois estudar a lei de 2013, tá bom? Então, para começar aqui, o que seria a parte disciplinar? Lá do artigo 142 até o artigo 205, beleza? Isso que a gente vai estudar da lei antiga, da lei nova por completo. Tanto que se você parar para analisar e procurar aí no site, né, do Estado, você vai achar assim, lá na lei nova. Vide artigo 166 da lei 2013. Por que vide? Porque ela foi revogada, tá bom? Se você pegar desde o início, vai achar sempre a revogação. Só que na parte disciplinar não vai ter muito isso, tá? Então, qual que é o grande contexto aqui? Em 2013, a gente tem uma nova lei, essa lei que está sendo aplicada, tá no artigo 166 a falar que, por enquanto, a parte disciplinar vai ser apurada pela lei de 69, então a gente trabalha a parte disciplinar da lei de 69, tranquilo? Então veja bem, o que fala no regime disciplinar aqui, ó? As disposições constantes desse título aplicam-se a todos os servidores no exercício de suas funções, tá? Então, no seu exercício de sua função, só que de natureza policial, tranquilo? Veja bem, é uma lei orgânica da Polícia Civil. Então tome muito cuidado, você que está estudando para outro estado aí, tem que tomar muito cuidado porque cada estado vai ter sua peculiaridade. Obviamente, vai ser muito igual a lei orgânica de estado para estado, muito igual, mas tem estado, tem algumas peculiaridades aí que a gente tem que tomar cuidado, tá? 143 fala o seguinte: a disciplina policial fundamenta-se em subordinação e hierarquia e funcional no cumprimento de leis, regulamentos e normas de serviços. Então, o que a gente tem que sempre em mente? Polícia se sujeita à hierarquia e subordinação. É um princípio aqui da lei orgânica. Hierarquia, subordinação. Hierarquia, um cargo maior do que outro, né? Respeitando ali sempre a hierarquia. E também subordinação, você subordinar. Você tem que respeitar, né, o seu superior aqui da Polícia Civil. Beleza? 144 é de suma importância. Então façam aí um olhar um pouco maior para esse artigo, que pode ser que caia muito mais aqui na sua prova. O que fala aqui, ó? São os princípios, tá? Então, além de outros a serem enumerados em regulamentação, são princípios básicos da disciplina policial. Quais são esses princípios, professor? Vamos lá. Primeiro, subordinação e hierarquia. Acabei de falar para vocês. Subordinação e hierarquia. Obediência aos superiores. Lógico, se você tem a subordinação, você tem que obedecer ao seu superior, tá? Respeito às leis vigentes e às normas éticas. Você tem que respeitar as leis e as normas éticas. Cooperação e respeito às autoridades de cooperações policiais diversas e de outros poderes das secretarias do Estado, ou seja, a Polícia Civil ela tem que ter uma cooperação aqui com outras polícias, por exemplo, a própria Polícia Militar, tá bom? Apuração ou comunicação à autoridade competente pela via hierárquica respectiva da prática transgressão disciplinar. Então, neste caso aqui, você tem que sempre comunicar à autoridade. Vamos supor que você cometeu uma transgressão. Você tem que comunicar ao seu superior, tá? Para apurar a investigação ali sobre uma prática de transgressão disciplinar, beleza? Observância das condições e normas necessárias para a boa execução das atividades policiais. Então você tem que observar ali todas as condições para o melhor funcionamento do seu exercício, beleza? Além disso, espírito de camaradagem e cooperação, mesmo quando de folga, no serviço policial.
Então, aqui está querendo dizer mais no sentido de uma amizade, né? Ou seja, uma cooperação. Mas não é só dentro do serviço, não, mas sim também por fora do serviço, ainda que você esteja de folga, tá? Atendimento ao público, em geral, dentre as normas de urbanidade e sem preferência, que a gente não pode dar preferência só porque uma pessoa exerce um cargo maior do que outra, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. O artigo 145 já vai falar o seguinte, a hierarquia. Como que seria a hierarquia aqui? Ó? No serviço policial é fixada a hierarquia do seguinte modo. Vamos lá. Vamos ver aqui que sempre haverá a cadeia hierárquica. Ou seja, sempre um vai ter que obedecer o outro, tá? Sempre um vai ter que obedecer o outro. Quem é o principal aqui? Secretário do Estado de Segurança Pública. Secretário do Estado de Segurança Pública. A quem que vai ser subordinado aqui, ó? Os dirigentes de órgãos superiores da Polícia Civil. Então, os dirigentes dos órgãos superiores da Polícia Civil subordinam-se ao secretário de Estado de Segurança Pública. Entenderam isso aqui? Além disso, chefe de departamento, os policiais de unidades equiparadas vão subordinar aos dirigentes e também ao secretário. Os delegados de polícia, observado em ordem descendente, ou seja, do menor para o maior, tá? O escalonamento da série de classes correspondentes, beleza? Então, o delegado, ele responde de uma forma inferior ao chefe do departamento, aos dirigentes e ao secretário, tá? Se eu estou falando que o delegado tem que responder diretamente ao chefe, aos dirigentes e secretário, quem vai ser a cabeça aqui na atividade policial comparado aos médicos legistas, peritos criminais, especialistas, inspetores e chefes de serviços policiais? O delegado de polícia, tá? Só que isso não quer dizer que os médicos legistas vão responder só ao delegado de polícia. Eles vão responder também ao chefe de departamento, ao dirigente, ao secretário, tá? Vai todo mundo aqui. Tranquilo? E além disso, os ocupantes dos demais chefias de polícias na escala descendente de níveis. Então presta atenção aqui, ó. O que eu estou querendo dizer aqui, ó? É como se fosse uma pirâmide, tá? Lembra da pirâmide lá de Hans Kelsen? Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Quem está aqui no topo? O secretário, tá? É isso que está querendo dizer. Depois, os dirigentes, depois, chefe de departamento, depois, os delegados e por aí vai, tá? Lembrando que aqui são os ocupantes dos demais chefias. Então, neste caso aqui, quem está mais para baixo tem que responder, tem que ser subordinado ao quem está lá em cima. Tranquilo? Então, isso aqui é muito tranquilo, cai em prova bastante, tem que decorar, tá? Lá no final, cargos das demais classes policiais segundo o mesmo critério. Então, veja bem aqui, ó, olha uma pergunta bem simples. Eu falei para vocês que nós temos como se fosse uma pirâmide, tá? Aqui estaria o delegado, aqui estaria o perito, aqui estão os demais. Então, veja, imagine você vai tentar o cargo de investigador. Você tem que ser subordinado ao perito e até mesmo ao delegado de polícia, correto? Ou eu estou errado? Se a gente parar para analisar aqui, olha, quanto mais abaixo da pirâmide, você tem menos grau de hierarquia aqui, né? Você será mais subordinado. Então, se você está ali como investigador, você tem que responder diretamente a ocupantes demais chefias policiais, médicos legistas, peritos, delegados, chefe de departamento. Então tem que decorar nessa ordem crescente aí a questão da hierarquia, beleza? E aí vamos lá. Acontece muitas vezes, e a gente tem que tomar muito cuidado aqui, na seguinte questão. Às vezes você tem o mesmo patamar aqui da hierarquia. Só que aí você tem o mesmo ano de serviço, mesma idade. O que acontece? Como que eu vou saber? Como que eu vou desempatar? Imagina um delegado de polícia de classe, né, nível 1 e um delegado de polícia também de classe nível 1. E aí, ele subordina um ao outro? Como que vai ser? Tem que tomar cuidado. E a própria legislação que vai tratar sobre isso, tá? O que ela vai falar? Para desempate no grau hierárquico, observará o seguinte. Em primeiro caso aqui, que nós vamos ter que analisar, é isso, ó.
em igualdade de cargo. Então, se for o mesmo cargo, a chefia ou de classe é considerado superior àquele com contar mais antiguidade. É quem entrou primeiro. É quem entrou primeiro. Quem tem mais tempo de polícia, tá bom? Então, se eu sou do delegado nível 1, se eu delegado nível 1, se eu entrei primeiro, você responde a minha pessoa. Eu sou o seu superior, tá? Só que aí tem que tomar um cuidado. Pode ser que a antiguidade, né, seja igual também. Aí tem um grande problema, tá? Vamos analisar aqui, ó. Quanto a antiguidade do cargo e classe for a mesma, prevalece a do cargo ou classe anterior. E assim sucessivamente até o maior tempo de serviço na classe. Então, se for a antiguidade a mesma também, o que vai prevalecer? O cargo ou classe anterior. Nós temos que analisar o cargo que você ocupava antes. Basicamente, isso que vai nos trazer para critério de desempate, beleza? 146 fala: as ordens superiores devem ser prontamente executadas. Então, se alguém mandar, seu superior mandar, você tem que cumprir, tá? Só que toma cuidado. Quando não sejam manifestamente ilegais, cabendo responsabilidade a quem determinar, respondendo ao agente pelos excessos que cometer. Olha, eu já vi muita gente errar isso aqui em prova, tá? Imagine que você tem que obedecer, né, a uma ordem de um superior. E aí você sabe que aquela ordem é manifestamente ilegal. Vamos pôr aqui torturar, né? Você tá lá e tá torturando um investigado. Você sabe que aquilo ali é manifestamente ilegal, né? Tendo em vista os direitos humanos, o Código de Processo Penal, enfim. Se eu executar essa ordem, eu vou responder, eu vou ser responsabilizado e, logicamente, quem mandou também. Agora, imagine que eu cumpri uma ordem que eu não sei que é manifestamente ilegal. Então nós temos que tomar cuidado, porque é isso que a lei está querendo trazer aqui, ó. Tenho que obedecer, mas se for manifestamente ilegal, aí não vou obedecer. Cabendo responsabilidade caso aconteça, né? Agora, quando a ordem parece obscura ou de difícil entendimento, ou seja, eu não sei se é manifestamente legal ou não, não dá para saber. O que eu faço aqui então? Compete ao agente solicitar os esclarecimentos necessários. Então, se eu não tenho certeza, eu vou solicitar os esclarecimentos necessários, tá? No ato que receber. Você não pode esperar muito também, não. Recebeu a ordem, faço aqui a manifestação, solicito esclarecimento. Se confirmar que não é ilegal, aí eu vou cumprir. Agora, se for confirmado que foi ilegal e eu fazer, eu vou responder. Então, você tem que sempre cumprir as ordens que forem manifestamente legais. Beleza? Fica a dica do professor. São deveres, e aqui cobra demais, tá? Cobra muito. São deveres do servidor policial, observadas suas atribuições, além dos que lhe cabem pelo cargo, os constantes dos regulamentos vigentes especiais, as normas comuns a todos os funcionários e os que vierem a ser consignados em nova regulamentação. Então, é dever do policial observar sempre atribuições do seu cargo. Tranquilo? Agora, se tem um artigo que eu tenho certeza que pode cair na prova sua, né, que tem grande chance de incidência aqui na sua prova, é o artigo 148. Por quê? Porque está falando de proibição. Então, possivelmente, o concurso vai querer que você saiba aqui o que é proibido. Até que a gente está falando de regulamento aqui, né? A parte disciplinar. O que é proibido, então, para o servidor policial, tá? A gente coloca aqui, ó, é vedado ao servidor policial participar de atividades políticos partidárias, tá? Político-partidárias, salvo, então isso aqui é exceção, se licenciado para tratar de interesses particulares. Aí tudo bem, não tem problema. Exercer outras ocupações em detrimento do exercício normal e imparcial de suas funções específicas. Recusar-se a aceitar encargos ao cargo ou função para os quais foi designado. Mais uma vez aqui, ó, lembra que eu falei que você tem que estar sempre executando a ordem de superior. Imagina que se eu recusar cumprir a ordem superior, não estou colocando aqui a exceção que for manifestamente ilegal, mas vamos supor que é uma ordem manifestamente ilegal. E aí, não executei, me recusei, o que vai acontecer? É vedado, não posso recusar, tá? Então, eu posso responder de forma administrativa, cabendo aqui algumas punições, tranquilo? Fomentar discussões ou antagonismo entre os integrantes de diferentes carreiras, corporações policiais, qualquer pretexto. O que seria aqui fomentar, tá? Fomentar é você incentivar, instigar, auxiliar
as pessoas, né, dentro do âmbito do trabalho da Polícia Civil, até atrito, a ter inimizades, né? Então, neste caso aqui, é proibido, é vedado, tá? Discussões também. Aceitar presentes ou donativos por motivo de cumprimento de missão policial. Você não pode aceitar, tá? É cumprimento seu, você já é pago pelo Estado para isso. Você não pode aceitar de nenhuma forma. Por fim, censurar através de veículos de divulgação as autoridades constituídas ou criticar os atos da administração, ressalvado o trabalho de cunho doutrinário. Aí você pode. Se for doutrinário, lembra de livro, tá? Livros. Então, confito aqui, né, com o objetivo, o viés de ser doutrina e que tenha tenha sentido de colaboração e cooperação dessa. Fica a dica aqui para vocês do professor, tá? Via de regra, se vir uma questão, vai falar que é censurado, né? Através disso, você ficar falando mal da administração pública, ficar falando mal da carreira policial. Então, toma muito cuidado, porque se a questão vir de uma forma bem genérica, talvez seja ela que você vai ter que marcar. Mas tem que analisar as outras assertivas. Por quê? Porque se for de cunho doutrinário, você pode. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de resolver uma questão para você não cair no erro já de início, beleza? Agora, também é vedado quebrar sigilo de assuntos policiais de modo a prejudicar o andamento das investigações e de outros trabalhos policiais. Por óbvio, né? Então, se você precisa de um sigilo para você conseguir uma investigação, e eu vou lá e quebro esse sigilo, ou seja, torno público aquela informação, aquele conhecimento, eu vou estar aqui entrando nas proibições, e aí eu posso responder, né, por uma transgressão disciplinar dentro da lei orgânica aqui da Polícia Civil, beleza? Então toma muito cuidado com isso também. Bom, nós já vimos alguns princípios, alguns deveres, né? Agora vamos ver as transgressões disciplinares. Quais são essas transgressões disciplinares? Artigo 144. É ação ou omissão. Então, eu posso estar fazendo, né, realizando uma conduta, ou posso enquadrar aqui na transgressão pelo simples fato de eu omitir, ou seja, deixar de fazer. Veja um exemplo. Imaginemos aqui que eu sou um delegado de polícia e aí eu sei que o meu investigador está torturando lá o investigado e nada o faz. Ou seja, eu posso responder, posso me enquadrar em transgressão disciplinar pelo simples modo de não fazer nada, né? De deixar acontecer. E as transgressões, muitas vezes, a pessoa erra nas questões de concurso porque acha que é só ação, mas é omissão também, tá? Então, ação e omissão contrária às disposições e atos deveres do servidor, que nós já vimos, ainda que constituída infração penal, será considerada transgressão. Por que está falando isso aqui ainda? Porque muitas vezes acontece, né, do candidato achar que você vai responder só na área administrativa e não vai responder na área criminal, ou até mesmo na área civil. Gente, presta atenção. Toda vez que a gente for falar de ato disciplinar, seja qualquer tipo de servidor, pode ser de polícia ou tribunal de justiça, enfim, não tira o fato de você responder em outras esferas. Nunca vai acontecer isso. Nunca vi uma lei orgânica que vai tirar os fatos, tá? Então, se eu fizer, deu o exemplo aqui da tortura, eu vou responder de forma administrativa, mas eu também posso responder de forma penal e até mesmo civil, tá? Por isso que no conceito aqui de transgressão tem que falar, não tira o caráter de infração penal. Eu vou responder na transgressão de acordo com a lei orgânica, mas vou responder também como infração penal lá no Código Penal. Não tira o fato, você vai responder em 3, 2 ou até em uma instância. Tranquilo? Então, toma muito cuidado com isso. São transgressões disciplinares, além de outras enumeradas nos regulamentos dos órgãos policiais e das aplicáveis aos servidores públicos em geral. Então, vamos lá. Quais são essas transgressões? Vamos ver aqui. Concorrer para a divulgação através da imprensa falada, escrita, televisionada, de fatos ocorridos na repartição, suscetíveis de provocar escândalo, desprestígio à organização. Imagina aqui, ó, acontece de você não concordar com uma demanda ali policial, né, uma operação policial, você vai na imprensa e começa a falar, dá uma entrevista e acabando com a instituição da Polícia Militar. Isso aqui, por óbvio, vai ser uma transgressão disciplinar, tá? Você não pode fazer isso. Tudo que você tiver que fazer, faz de uma forma, trata de uma forma mais interna, tá? Não expõe. Transgressão disciplinar. Indispor subordinados contra seus superiores, tá? Então, se você colocar seus subordinados contra os superiores,
também vai ser uma transgressão. Nós já vimos que é um princípio da Polícia Civil ter hierarquia e subordinação. Toda vez que eu não respeito a hierarquia e subordinação, claro que vai haver uma infração aqui, uma transgressão disciplinar, beleza? Além disso também, deixar de pagar dívidas. Anota isso aqui para mim, por favor. Isso aqui muitas vezes cai em questão e a pessoa acha que não é transgressão disciplinar, tá? Então, as outras são mais fáceis, é lógico que muita gente responde por ser óbvio, né, as assertivas, e muitas vezes erra nessa por causa que não sabe, não leu, tá? Deixar de pagar dívidas legítimas ou assumir compromissos superiores às suas possibilidades financeiras, de modo a comprometer o bom nome da instituição. Galera, isso aqui é uma transgressão disciplinar, sim. Você não está honrando, você está manchando a instituição da Polícia Civil, tá? Toma muito cuidado. Já vi questão que coloca essa assertiva e a galera acha que não é transgressão, porque tende a achar que é algo particular e não é algo do serviço, mas cai como transgressão disciplinar, sim, tá? Manter relações de amizade com pessoas notórios e desabonadores antecedentes criminais ou apresentar-se publicamente com elas, salvo por motivo de serviço. Observação aqui que eu vou ter que fazer com vocês, tá? Vamos lá. O que acontece aqui? O que está falando? Eu, como policial, eu não vou poder andar com algumas pessoas, né, que têm antecedentes criminais. Imagina que eu sou delegado de polícia, ou então investigador, perito, médico legista, começo a andar com o Fernandinho Beiramar, com altos nomes ali da investigação criminal que todo mundo conhece, porque tem que ser aqui notório, né? Todo mundo conhece. Uma coisa é andar com uma pessoa e não sei que aquela pessoa é um criminoso, tá? Então, tem que ser notório. A gente coloca aqui, ó, mais uma vez passando para vocês, notórios, tá? Ou seja, tem que ser notável, de conhecimento de todos, tá? E aí, coloca uma exceção. Como que seria essa exceção aqui, ó? Neste caso, imagine que eu estou dando uma entrevista na qual eu me coloco como cargo de policial e ao meu lado está o infrator, né? Aí não tem jeito, eu tô com ele aqui em um evento, mas eu estou na minha posição, né, de policial e ele está na posição de infrator, né? De réu, aí não tem problema. Acontece muito, né? A gente vê aqueles jornais, vê muitas vezes na imprensa, você está dando uma entrevista e ao lado está o criminoso. Isso não tem nada a ver. O que não pode é eu ir lá na praça pública, colocar um criminoso notório, né, conhecimento de todos do meu lado, fingir que quero uma campanha para a Polícia Civil, ou até mesmo uma campanha familiar, ficar vendo vista em restaurantes, essas coisas não podem, tá? Não precisa ser ao público também. Basta você estar sempre andando com aquela pessoa. Tome muito cuidado, porque isso é transgressão disciplinar, beleza? Transferir encargos que lhe competiam em seus subordinados a pessoa estranha aos quadros da repartição, ressalvadas as exceções legais. Então imagina que eu tenho aqui, ó, né, uma ordem de um superior, e aí eu vou transferir esse encargo para alguém que nem é da polícia. Lógico que é transgressão disciplinar, não precisa nem questionar, é por óbvio também. Só que tem alguns casos que a lei vai autorizar, não tem problema nenhum, tá? Só que aí não vai ser transgressão disciplinar, porque a própria lei está falando que ressalvadas as exceções legais, beleza? Faltar com a verdade também é uma transgressão, só que por má fé ou malícia. Se eu faltei com a verdade por boa fé, é diferente. O que seria a má fé aqui e a boa fé? A má fé eu sei, eu tenho a razão, eu tenho a vontade de mentir. A boa fé aqui, eu menti sem querer, eu não sabia da circunstância, do fato. Então a diferença aqui é boa fé. Eu não queria mentir, eu não sabia, né? Pode ser por erro, enfim. Neste caso aqui, a má fé é você ter a intenção. Você sabe que é errado, você sabe que está mentindo e você, mesmo assim, o faz, tá? Além disso, o que é transgressão aqui também? A transgressão de utilizar-se do anonimato, tá? Utilizar-se do anonimato. Eu não posso ficar utilizando do anonimato, beleza? Deixar de comunicar à autoridade competente infrações que tenha conhecimento sobre fatos interessem à instituição policial, especialmente em caso de iminente perturbação de ordem pública. Toda vez que eu tiver conhecimento, tá? Isso aqui vocês têm que ter na cabeça, tiver conhecimento de alguma infração, eu tenho que comunicar o quê? Autoridade competente, beleza? Tenho que comunicar. Se eu deixar de comunicar aqui, está na direção disciplinar. Apresentar maliciosa ou tendenciosamente
partes, queixas ou reclamações. Então, eu começo a apresentar aqui de forma maliciosa, ou seja, como se fosse a má fé aqui que eu acabei de falar para vocês, e tendência, eu quero que aquilo aconteça, eu quero que modifique alguma investigação. Aí eu apresento lá, por exemplo, alguma queixa, alguma reclamação, para poder o quê? Modificar a investigação. Então, neste caso aqui, transgressão disciplinar também, tá? E olha, o próprio inciso aqui 10 fala o seguinte também: dificultar, retardar ou de qualquer forma frustrar o cumprimento de ordens legais de autoridades competentes. Então imagina aqui, ó, vamos pôr aqui que eu sou um médico legista e aí eu tenho uma ordem superior para me poder fazer lá uma perícia, né? E aí eu começo a retardar, eu conheço ali o réu, começa a retardar essa investigação, né? O suspeito, vamos pôr aqui como suspeito, o termo técnico mais adequado, né? Eu começo a retardar. Então, neste caso aqui, não está falando boa fé ou má fé, não está falando nada disso. Dificultar, de qualquer forma, frustrar o cumprimento de ordem legal a autoridades competentes, tá? Lá na hora que a gente for analisar e estudar penalidades, a gente analisa muita coisa. Uma das coisas que a gente analisa é a boa fé, né? É o conhecimento, o erro. Uma das coisas que dá a questão da penalidade, para você saber o nível de penalidade, se é leve, médio ou grave, é justamente isso. Mas não quer dizer que você não cometeu um ato disciplinar, tá? Uma transgressão disciplinar. Ainda que você cometa em erro, ou ainda que não seja ali de boa fé, se neste caso o artigo prevê que tem que ser de má fé, e é diferente, tá? Mas muitas das transgressões aqui pode ser por boa fé também, a não ser que seja essencial, o elemento essencial ali do termo para cometer a transgressão, aí não seria, tá? Igual no inciso superior que fala que seria retardar, ou seja, tá falando que é má fé ou boa fé, pouco importa. Mas se a gente analisar aqui, por exemplo, faltar com a verdade, é só através da má fé, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí também. 11. Permutar serviço sem expressa permissão da autoridade competente. O que seria permutar aqui? Permutar é um acordo, é uma troca, né? Então eu troquei com o meu colega. Hoje era meu dia de trabalhar e amanhã era o colega meu a trabalhar. A gente fez a permuta, a gente trocou. Ele vai trabalhar para mim hoje, eu vou trabalhar para ele amanhã. Eu preciso do quê? De uma autorização expressa da autoridade. Eu não posso fazer isso, né, de uma forma sem comunicar o meu superior. Não posso fazer isso de uma forma verbal. Eu preciso ter uma forma que formal, tá? Abandonar o serviço a qual tenha sido designado. Então, imagine que eu preciso lá fazer uma perícia em loco, né? Ou seja, no local, e estou lá fazendo a perícia, do nada abandono, saio de lá e não volto mais. Isso aqui é uma transgressão disciplinar. Lembrando que pode ser algo até muito maior do que isso, né? Então, se eu abandonar o serviço aqui por mais de um tempo, a gente vai ver nas penalidades e infrações lá, que poderá ser carga até de demissão, tá? Beleza? Atribuir-se qualidade ou posição de hierarquia policial diversa daquela que efetivamente lhe corresponde. Então, muito cuidado aí, tá? Porque tem muita gente que finge ser algo que não é. Então, eu sou investigador e começo a falar para todo mundo da cidade que eu sou delegado. Quer dar uma de bonzão, né, na cidade. Não pode fazer isso. Transgressão disciplinar, tá? E aí nós temos aqui, ó. Muito importante. Isso aqui não cai, tá? Isso aqui despenca. Artigo 151. As transgressões disciplinares classificam-se de acordo com a intensidade, dolo, grau e culpa. Falei para vocês anteriormente. Se eu tenho dolo, se eu tenho culpa, e também de acordo com a intensidade que eu estou fazendo aqui o ato, vai classificar em leve a infração, média ou grave. Então, as transgressões são classificadas em leve, média e grave, tá? Tá vendo a palavra aí gravíssima? Não tá. Então, tome muito cuidado. Beleza? É só essas três: leve, média e grave. Não é essa aqui nem prova. A classificação que se refere ao artigo anterior será feita pela autoridade competente para impor a penalidade, tendo em vista o fato, suas condições e os seus antecedentes pessoais do transgressor. Então, a autoridade competente aqui tem que analisar vários aspectos, tá? Dolo, culpa, intensidade, a minha vida pregressa, né? Ou seja, o que eu fazia antes? Será que eu já cometi isso aqui mais de uma vez, essa transgressão? Será que eu fiz com vontade, eu não tive vontade? Tem que analisar todo um contexto aqui, os fatos e as circunstâncias para aplicar a penalidade, tá? Só se torna necessária e eficaz a aplicação da pena quando dela advém benefício ao punido. Até porque se não tiver aqui o benefício ao punido, não há por que ter essa transgressão, tá? Tem que você reeducar. Por isso que fala, pela sua reeducação. Ou a classe que tenha pertencente
pelo fortalecimento da disciplina e da justiça. Tranquilo? Para o segundo, será sempre classificada como grave. Aí a gente já começa a estudar aqui. Qual que são as transgressões graves? Vamos lá. Natureza infamante e desonrosa, tá? Ofensa à dignidade policial ou profissional. Isso aqui é grave, tudo mais grave, tá vendo? Atentatório às instituições ou ordem legal. Decorrente de prática, ação ou omissão deliberada prejudicial ao serviço policial. E contrária aos preceitos de hierarquia e de respeito à autoridade. Fica a dica aqui para vocês. Saibam que temos leve, média e grave. Decorem primeiro a grave, tá? O que for de mais grave, a gente faz aqui de uma forma residual, né? De uma forma residual, o que seria leve e média. Se eu sei a grave, fica um pouco melhor, porque tende a cair mais em prova a grave e até mesmo a média, mas a grave normalmente costuma cobrar mais em prova, tá? Vamos lá. Causas e circunstâncias que influem, né? Que influem no julgamento. Toma cuidado com isso aqui, por quê? Quando fala assim, ó, influem, tá falando de influência. Então, algumas causas e circunstâncias vão influir, né, no julgamento da autoridade competente. Neste caso aqui, vai ter causas que vão atenuar e causas que vão agravar. Causas e circunstâncias que vão diminuir, né, e causas e circunstâncias que vão aumentar o grau ali de influência. Então vejam bem, o que fala aqui o parágrafo primeiro? São causas justificativas. Está falando que é justificativa, que não está falando se vai atenuar ou agravar ainda. São causas que vão justificar, tá? Primeiro, ignorância, falta de conhecimento, tá? Plenamente comprovada. Então tem que comprovar que eu não tinha conhecimento. Quando não atende contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade, tá? Além disso, motivo de força maior, plenamente comprovado ou justificado. Isso aqui não depende de mim, depende de outras circunstâncias, por exemplo, da própria natureza, tá? Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço de ordem ou do seu sossego público. Além disso, ter sido cometida a transgressão legítima defesa, própria ou de outrem. Isso vai ser uma justificativa também, por óbvio, né? Uso imperativo de meios violentos, a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever em caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção de ordem e da disciplina, tá? E aí agora vem falando o seguinte, olha, essas circunstâncias aqui vão atenuar. O que seria atenuar? Diminuir, tá? Diminuir, atenuar é diminuir. E agravar é aumentar, atenuar é diminuir. O que vai diminuir aqui o grau da natureza da sua transgressão? Bom comportamento anterior. Eu sempre fui um policial bom. Vou ter uma punição aqui mais leve. Tende a ser mais leve, tá? Relevância dos serviços prestados. Nossa, eu sou muito importante. Eu consigo prestar muito bom serviço. Isso é importante também. Falta de prática de serviço. Eu entrei agora. Eu não tinha muito conhecimento. Então isso aqui vai diminuir também. Ter sido cometida a transgressão em defesa própria ou de outrem de seus respectivos direitos. Então eu cometi porque eu tinha que defender a minha própria vida, ou então eu tinha que defender a vida de outra pessoa, tá? Então neste caso aqui não tem problema, é uma justificativa também, beleza? Ter sido a transgressão para evitar mal maior. Se eu não faço a transgressão, ia acontecer algo muito pior aqui para a sociedade. Então neste caso aqui é uma justificativa que vai diminuir, tá? A natureza. Ter sido menos importância a participação do indiciado na transgressão disciplinar. Então, a minha transgressão foi tão ínfima, tão menos importante, quanto a participação do indiciado na transgressão. Então, também vai ser muito mais leve, tá? Aceitável ignorância, ou seja, aceitável ignorância, aceitável falta de conhecimento, tá? Errônea compreensão das disposições legais administrativas. Ter o transgressor procurado diminuir as consequências das faltas antes da pena, reparando o dano. Então imagina que eu fiz a transgressão aqui, mas eu tentei de qualquer forma diminuir as consequências. Então neste caso também a punição será mais leve, né? A natureza aqui vai ser mais leve. Ter o transgressor confessado espontaneamente. Eu fui lá e confessei que fiz a transgressão disciplinar aqui. Vai ser mais leve? Claro, a confissão aqui vai ser muito relevante, tá? A falta perante a autoridade sindicante de modo a facilitar sua apuração. A gente vai estudar lá depois como é que se dá a sindicância e o processo administrativo, mas se eu confesso, vai influir aqui na natureza da transgressão, beleza? São circunstâncias que agravam. E aí, o que vai agravar agora
a natureza da transgressão. Quando não constituírem ou qualificarem outra transgressão disciplinar, tá? Então, se eu tiver uma circunstância que vai constituir ou vai qualificar outra transgressão, não tem como agravar, senão é bis in idem, né? O que seria bis in idem? Você ser punido duas vezes. Então, se eu cometer dois atos aqui, e esse ato é uma transgressão, esse outro não é transgressão, isso aqui pode agravar esse ato, tá? Agora, se eu cometo dois atos, isso aqui é transgressão, isso aqui também é transgressão, não pode agravar, porque os dois já são transgressões. Toma muito cuidado para não errar isso aqui em prova, tá? O primeiro, reincidência, específica ou genérica. Cometi uma transgressão, cometo outra. Pode ser a mesma transgressão, pode ser transgressões diferentes. Se for a mesma transgressão, transgressão específica. Se for transgressões diferentes, transgressões genéricas. Ambos serão causas de agravantes, tá? Mau comportamento anterior. Então, já sou um policial que já tem um mau comportamento. Vai agravar também, porque o bom comportamento vai atenuar, tá? A prática simultânea ou a conexão de duas ou mais transgressões. Então, cuidado, se eu estou cometendo mais de um ato, que seria os dois atos, mais de uma transgressão, já falamos aqui, você vai ser responsabilizado pelas duas transgressões. Mas se você cometer de forma simultânea e não for transgressão, será uma agravante, tá? Concurso de duas ou mais agentes na prática das transgressões. Eu cometi uma transgressão, mas para cometer essa transgressão, eu precisei de duas ou três mais pessoas aqui. Neste caso, será também causas de agravantes. Prática de transgressão durante a execução do serviço policial ou em prejuízo deste. Então, eu participei de uma transgressão durante a execução do serviço. Isso vai agravar, porque se for fora do serviço, não vai agravar, tá? Abuso de autoridade ou poder. Então, cometi abuso de autoridade. Neste caso aqui, eu vou ter uma transgressão agravada. Tem de ser levar ali a um grau mais máximo de sua natureza, tá? O uso indevido de meios de coerção e intimidação. Então, eu tô lá torturando, tô lá, e a tortura aqui não é só física não, tá? Pode ser psicológica também, tô ameaçando. Então, se eu estiver fazendo isso, a natureza aqui tende a ser agravada, beleza? Tende a ser agravada. Ainda, coação, estou coagindo, instigação ou determinação para que outro policial subordinado ou não pratique a transgressão. Pode ser um policial que seja subordinado a mim, pode ser que não seja subordinado a mim, mas eu estou coagindo ele a fazer a infração. Então eu estou cometendo uma transgressão e essa transgressão será sempre agravada, tá? Impedir ou dificultar de qualquer maneira a apuração de falta. Então, se eu estou impedindo ou dificultando, vai ser agravado também a transgressão. Ter sido cometida em falta de presença de subordinado. Eu cometi a transgressão na presença de subordinados. Eu sou delegado, cometi na presença de investigador. Será uma transgressão agravada, porque isso não pode, eu tenho que dar exemplo, já que eu sou o superior, tá? Ter sido praticada a transgressão em premeditação, ou seja, não foi naquela hora, eu não pensei, eu já estava pensando em cometer essa transgressão há muito tempo. Então eu já planejei a transgressão aqui, vai ser agravada também, tá? Ter sido praticada a transgressão em lugar público, ou seja, não foi na frente do meu subordinado, mas foi na frente de várias pessoas. Foi numa praça, num evento que tinha várias pessoas, eu cometi essa transgressão. Neste caso será agravado também. Não haverá, aí agora o parágrafo 4º, não haverá punição quando o julgamento da transgressão for reconhecida qualquer causa de justificativa. Então não há como ter punição quando o julgamento da transgressão for reconhecida qualquer causa justificativa. Então, neste caso lá, vamos supor que é a legítima defesa. Estou dando um exemplo da legítima defesa. Nós já vimos aqui quais são as causas justificativas, né? Se eu cometo por legítima defesa, eu vou ser punido? Não, não vou ser punido, tá? Eu cometi a legítima defesa em próprio, né? Ou então para direito de terceiro, não tem problema, não vai ser punido aqui, tranquilo? Então, neste caso aqui, fica a dica para vocês lerem, né? Tem artigos aqui que tem muito inciso, não dá para colocar tudo em uma aula, mas vocês têm que ler após o término da aula, tá? Já falando mais uma vez, compreende aqui do artigo 142 ao 205 a parte, né, a parte disciplinar aqui da lei orgânica. Tem que estudar todas esses artigos, todas essas normas jurídicas aqui, beleza? Então, fica com Deus, até a próxima aula e até mais.